Quer assistir a segunda parte da nossa aula de Direitos Humanos para o CNU? Então vem comigo! Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou a professora Camila Miranda. Já deixa um like se você gosta desses conteúdos, faça sua inscrição e comenta aqui embaixo se esse vídeo foi útil para você. Então, dando sequência às nossas videoaulas revisionais para o CNU, ou Enem dos concursos, nós veremos agora a segunda parte da nossa videoaula sobre efetivação e reparação dos direitos humanos, voltados para memória, autoritarismo e violência do Estado. Utilizamos como referência um artigo do autor Normando. Vou colocar o link aqui embaixo para vocês acessarem este artigo, bem como o link da indicação de um livro básico sobre direitos humanos, um livro básico, mas bem completo, que pode ser o ponto de partida do seu estudo, deste conteúdo, se você vai cair aí em outros concursos. Então, dando continuidade, o que nós vamos estudar nesta aula, pessoal? Estamos no tópico 2 do conteúdo que é comum a todos os cargos de nível superior. A nossa próxima videoaula aqui eu vou resolver questões da Sesgran Rio, de vários temas que caem para vocês, constitucional, administrativo, direitos humanos, ética, dentre outros conteúdos, governança. Então, já fica aqui, porque a gente vai continuar tendo conteúdos até a véspera da prova, mas hoje nós vamos ver o tópico 2 do bloco que é comum a todos os cargos de nível superior, que são os desafios do Estado de Direito, Democracia e Cidadania. Efetivação e reparação dos direitos humanos, memória, autoritarismo e violência do Estado. Na aula 1, nós falamos sobre memória. Então, se você não assistiu, chegou aqui na aula 2, já corre e assiste a aula 1. Vou colocar o link da aula 1 aqui embaixo, ela foi postada antes dessa. E hoje nós vamos falar especificamente sobre autoritarismo e violência de Estado neste contexto de direitos humanos. Então, olha só, pessoal, para Normando, o autoritarismo por parte do Estado é quando o Estado ele quer impor padrões de conduta para as pessoas, para os seres humanos, visando atender os interesses estatais em detrimento dos interesses humanos. Então, para Normando, o autoritarismo representa uma ameaça significativa aos direitos humanos. Por quê? Geralmente envolve o exercício arbitrário e concentrado do poder por parte do Estado, ignorando ou suprimindo os direitos fundamentais dos cidadãos. Então é quando os cidadãos, por exemplo, estão exercendo o direito de reunião, da mesma forma que a nossa Constituição permite, reunião pacífica, desarmada, voltado para ocupar algum espaço público, fazer algum tipo de reivindicação, e aí o governante orienta as forças de segurança pública para acabarem com aquela manifestação de uma forma violenta, de uma forma truculenta, de uma forma arbitrária. Então é um exemplo aí de autoritarismo por parte do Estado. Naturalmente, se essa manifestação estiver excedendo os limites legais, não estiver atendendo aos critérios da lei, obviamente as forças de segurança pública vão ter que entrar em ação mesmo. Mas o autoritarismo é justamente quando a gente fala, isso é feito de uma forma arbitrária, de uma forma violenta e desrespeitando a lei e, consequentemente, os direitos humanos. Aí, olha só, Normando ainda completa sobre autoritarismo. Mesmo em contextos autoritários, é possível buscar a efetivação e a reparação dos direitos humanos, principalmente no plano internacional, Como que os países, por exemplo, que fazem parte da ONU, que integram essa comunidade internacional, que acreditam nos direitos humanos, como que eles vão aí atuar para poder conter ou minimizar ou interferir no autoritarismo de alguns estados. E aí Normando fala que uma das possibilidades é por meio da pressão internacional. Então ele fala que a pressão internacional é muitas vezes um instrumento eficaz para promover a efetivação e reparação dos direitos humanos em contextos autoritários. Como que é essa pressão internacional? Por meio de ações diplomáticas, de sanções econômicas, ou mesmo os países da comunidade internacional, eles optam por isolar aquele governo autoritário, isolar politicamente, não celebrando, por exemplo, relações comerciais junto com ele. Ainda dentro das estratégias voltadas aí para minimizar a influência do autoritarismo estatal, nós temos o litígio estratégico. Normando define a litigância estratégica como uma ferramenta
para desafiar violações dos direitos humanos em sistemas autoritários. Então, o uso de tribunais nacionais ou internacionais para responsabilizar este Estado. Então, a gente tem, por exemplo, o Tribunal a gente tem um Tribunal Penal Internacional, né, que cumpriria um papel importante aí. Então, existem outros entes, né? Eu citei esse como exemplo porque a maioria conhece. Então, litígio estratégico seria responsabilizar o Estado autoritário perante a comunidade internacional por meio aí desses tribunais. Uma outra forma de conter o autoritarismo estatal, Normando apresenta como a mobilização popular. Então, a mobilização popular e o ativismo da sociedade civil, e aí nesse sentido os movimentos sociais, como eu falei, cumprem um importante papel. Eles têm um papel crucial na defesa dos direitos humanos em contexto autoritário. Então, fazendo protestos, greves, campanhas de conscientização, né? E outras formas aí de resistência à violência. Ainda dentro do autoritarismo, né? Como que são feitas ações para preservar os direitos humanos contendo o autoritarismo estatal. Normando ainda apresenta a documentação das violações. Então, fazer uma documentação sistemática, né, dessas violações dos direitos humanos é essencial para expor abusos, né, e responsabilizar os perpetradores. Como que isso é feito? Geralmente por meio de relatórios de ONGs, né, de investigações jornalísticas e de documentação independente. Temos ainda o empoderamento da sociedade civil. É você levar a conscientização, você criar estratégias para fortalecer os movimentos que integram a sociedade civil. Então, Normando, ele fala aí, né, fortalecer a sociedade civil e as instituições democráticas é fundamental para promover a efetivação e a reparação dos direitos humanos em contextos autoritários. Então, apoio a organizações de direitos humanos, né, grupos de defesa dos direitos civis e mecanismos de prestação de contas. Obrigar esses violadores de direitos humanos a prestarem contas. Uma outra estratégia, né, poderia ser contra o autoritarismo, poderia ser o diálogo e a negociação. Então, em alguns casos, né, tentar dialogar e negociar com o governo autoritário podem ser necessários para promover a efetivação e reparação dos direitos humanos dos indivíduos, né, que estão aí vítimas deste governo autoritário. Pode envolver negociações mediadas por terceiros, né, compromissos de reforma e até fazer concessões mútuas. Dando seguimento aí ao último tópico, né, da nossa videoaula é a violência de Estado. Então agora, hoje nós estamos falando dentro de direitos humanos de autoritarismo e violência de Estado. Gente, Normando define a violência de Estado como uma das formas mais graves de violação dos direitos humanos, porque envolve o uso ilegítimo e sistemático da força, né, geralmente por meio das forças de segurança pública, por parte de instituições estatais contra os cidadãos. Por que isso é grave? Porque o Estado ele tem que servir para garantir os direitos humanos e não para violá-los por meio de seus agentes. Então, a violência de Estado ela é considerada uma forma muito grave de violação dos direitos humanos. Normando fala que a efetivação e reparação dos direitos humanos em face da violência de Estado exigem medidas específicas e abordagens cuidadosas. E aí ele propõe, né, algumas abordagens, algumas soluções para como que isso pode ser alcançado. Olha só, nós temos em um primeiro momento, né, a responsabilização dos perpetradores. Então a responsabilização dos agentes estatais que estão envolvidos em situações de violação dos direitos humanos, né, é possível, é fundamental para promover a justiça e a reparação das vítimas. Como é que você faz isso aí, né? Responsabilização dos perpetradores por meio de investigações independentes, de processos judiciais e punição adequada dos responsáveis. Ou seja, quem são os agentes do Estado que estão violando os direitos humanos ao invés de garanti-los, né? E em cima disso aí, buscar a responsabilização destes agentes estatais. Um outro meio, né, poderia ser de conter a violência por parte do Estado é buscar meios de reparar as vítimas, né, de indenizar as vítimas. E aí Normando fala que as vítimas de violência do Estado têm que receber
a reparação adequada. Pode ser por meio de uma compensação financeira, né, por meio de uma indenização, assistência médica e psicológica, medidas de reabilitação e de reintegração na sociedade. Ainda dentro da violência estatal, né, a gente pode pensar em uma reforma institucional. Então, a reforma das instituições estatais responsáveis pela segurança e aplicação da lei é essencial para prevenir futuras violações dos direitos humanos. A gente vê isso muito, né, por meio da atuação das forças de segurança pública. Hoje em dia, eu falo isso porque eu tenho muitos ex-alunos que hoje integram diferentes carreiras da segurança pública. O simples fato dos direitos humanos serem cobrados na prova de concurso, nas academias de formação, eles têm muitas aulas de direitos humanos. Peço desculpas, pessoal. Então, as próprias instituições de segurança pública, elas já estão mudando, né? Já tem, inclusive, algum tempo, elas estão sofrendo essa reforma no sentido desses agentes terem consciência da importância dos direitos humanos e da aplicação da lei. Dificilmente você vê um policial mais jovem, né, que teve toda uma formação com uma mentalidade que não esteja alinhada com os direitos humanos, pelo menos não deveria, porque hoje em dia a disciplina de direitos humanos é cobrada nos concursos, né, para os integrantes das carreiras da segurança pública, eles estudam muito, então eles sabem da importância dessa conscientização e das consequências para a violação. Então essa reforma institucional tem a ver com isso aí, né? Então pode incluir a revisão de políticas, procedimentos e treinamentos, né, para garantir o respeito pelos direitos humanos e a responsabilização dos agentes estatais. Uma outra forma, né, de conter essa violência por parte do Estado é por meio do fortalecimento da sociedade civil, né, que, de acordo com o Normando, é crucial para enfrentar a violência do Estado e promover essa efetivação. Então, apoio a organizações de direitos humanos, grupos de defesa dos direitos civis e, principalmente, monitorar e denunciar os abusos. Hoje em dia, dificilmente, quando, por exemplo, um policial, vamos supor aqui no meu exemplo, um policial militar, ele é exposto em uma situação de violação dos direitos humanos, imediatamente a polícia militar afasta esse indivíduo e promove, né, um processo administrativo para poder apurar o que aconteceu, justamente porque as pessoas têm essa consciência, né, de que esses indivíduos eles têm que efetivar os direitos humanos e não o contrário. Ainda temos a justiça transacional, no caso de violência por parte do Estado, que foi a mesma que nós falamos no caso de autoritarismo, né? Em alguns casos de transição de regime autoritário para a democracia, a gente tem que pensar em justiça transicional, que é uma justiça que vai fazer essa transição, né, de um governo autoritário para o governo democrático. Como que isso é feito? Comissão da verdade, né, processo de reconciliação e reformar as instituições, né, que foram responsáveis por essa violência estatal. A última ação para a gente conter a violência estatal é a educação e a conscientização. Então, Normando fala, né, que a educação sobre os direitos humanos e a conscientização sobre os perigos da violência do Estado são fundamentais para promover uma cultura de respeito, né, e para prevenir essas violações. Isso é feito, né, por meio de programas educacionais, por exemplo, palestras e campanhas nas escolas, né, desde a adolescência até a idade adulta, desde a infância, campanhas de sensibilização e divulgação de informações sobre os direitos humanos e as suas garantias legais. Eu, como professora de direitos humanos, mesmo já dei várias palestras em escolas, além das escolas em que eu já trabalhei, né, porque eu também sou professora de educação básica, tenho um cargo em educação. Então, a ideia é ir passando essa conscientização desde cedo para todos esses sujeitos. E aí, gente, para nós concluirmos nessa videoaula revisional, tem uma proposta revisional para o CNU, existem muitos desafios na efetivação e na reparação dos direitos humanos, né? Mas é preciso ir além de concepções teóricas e buscar aí alternativas práticas, né, como essas que foram propostas para vocês. Se vocês tiverem que fazer uma prova dissertativa sobre este tema, eu acredito que vocês já têm aí elementos para isso. Direitos humanos são direitos de todos nós. Referência da nossa aula, link para a aula 1 e indicação de um livro para você se aprofundar nos direitos humanos, está tudo aqui embaixo. Um grande abraço e até mais.